Os corpos, claro, que se deterioraram. Inclusive, a temperatura de 250 graus, como os estudiosos afirmam, deu morte instantânea para muita gente, embora vários tenham morrido também sufocados pelos gases, né? Que o vulcão elimina gases de enxofre, cinzas, lava, enfim, tudo, né? Que é destruidor. E as pessoas, muitas delas não conseguiram fugir. Segundo este meu livro, Pompeia Reconstruída, os arqueólogos contaram cerca de perto de 30 mil corpos. E quando as cinzas caíram, muitas pessoas foram surpreendidas como elas estavam, em casa, fazendo seus afazeres, e caíram ali mesmo. E os arqueólogos, depois, né, lá nas escavações, descobriram partes, acharam estranho que eles encontraram partes ocas, quando eles batiam ali naquela lava endurecida. E eles tiveram a ideia de fazer um pequeno furinho, isso nas palavras da arqueóloga, e também eu li em outros livros, e injetaram gesso liquefeito, né, naquelas cavidades. Quando eles quebraram depois, né, aquela camada de lava por cima, estavam lá os moldes dos corpos, tal e qual eles estavam. Eu li que hoje em dia eles não usam mais essa técnica de colocar o gesso, porque o gesso destrói os ossos e coisas que podiam ser interessantes para fazer outras pesquisas, né? Mas eles usam resina. Mas os corpos estão impressionante, as expressões assim de terror, tem gente protegendo assim o nariz como se quisesse se livrar do, dos gases da erupção. E tudo isso ficou soterrado por 1.600 anos. 1.600 anos. É incrível, né? Foi descoberta, as primeiras descobertas foram feitas no ano de 1748, mas antes disso, ainda no século XVI, lá acidentalmente fazendo umas escavações para fazer um canal subterrâneo, encontraram lá umas paredes com os desenhos que a moral da época achou bem impróprio, então o engenheiro lá mandou cobrir tudo, enterrar tudo e nada disso, né? E ficou para trás. Só em 1748 é que as escavações aconteceram, só que nessa época não existia um interesse científico nenhum. O interesse era de levar tudo que fosse encontrado. Pinturas das paredes eram arrancadas, estátuas, colunas, o que era encontrado inteiro, levadas para o rei Carlos III, rei das Duas Sicílias. Nessa época não existia a Itália como país que é hoje, né? Eram reinos independentes e, inclusive, a Áustria, que nós conhecemos na viagem anterior, também tinha domínio lá nessa época. A Itália foi unificada no século XIX, se não me engano, em 1866, 86, e passou a se chamar Itália, né? E o primeiro rei foi o rei Vittorio Emanuele. Nós vamos falar nele quando formos a Roma, né? Mas antes eram reinos independentes, e esse rei, Carlos III das Duas Sicílias, era rei da Espanha e era rei das Duas Sicílias, né? Levou, as pessoas, né, levaram esses objetos preciosos para o palácio dele, mas depois esses objetos foram levados para o Museu de Nápoles. Ainda bem, o Museu de Nápoles vale a pena conhecer, porque tem muita, 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 muita coisa, tanto de Pompeia como de Herculano, né? Então vamos dar um passeio aqui por Pompeia, minha gente, porque vale muito a pena. Isso aqui também ficava ao lado do fórum. Você lembra que o fórum era também o centro de comércio? Essas cavidades eram locais de pesagem das mercadorias, né? Para conferir aquilo ali para os comerciantes. Aqui, observa, é um dos corpos. Nossa, eu fiquei tão impressionada. A imagem é ao mesmo tempo chocante e arrepiante e curiosa, enfim, não dá para ir, todo mundo fica em torno, é uma briga de foice para tirar foto. Essa daí fica dentro daquele espaço onde tem as ânforas, muita coisa. Olha isso, é muito incrível. Vamos procurar outra aqui para vocês verem. Esta aqui
Olha que chocante. É um cachorro. É um cachorro. Ele morreu, né, sufocado lá e ficou assim, congelado por toda a eternidade, todo retorcido, deve ser na angústia de tentar se livrar daquilo ali, né? Enfim, isso está lá em Pompeia. De novo, ó, junto com aquela foto anterior do homem deitado, tem este que parece um menino protegendo o nariz aqui, ó. Ele foi encontrado desse jeito. Morreu assim, nessa posição. Colocou um pano sobre o rosto, talvez achando que ia escapar, e foi coberto pelas cinzas do vulcão. Milênios depois, 1.600 anos depois, ele foi encontrado quando os arqueólogos colocaram a história técnica do gesso, né? Como eu falei para vocês. Aqui tem outro que parece ser de uma criança. Tem uma foto aqui que mostra como os corpos, vários corpos foram encontrados. Isso tudo faz parte da história, não tem como a gente não mostrar. Aliás, se você for a Pompeia, para não ver isso daí, só fechando os olhos. Aí está, olha, um grupo de pessoas. Tem crianças, tem outra uma coisa curiosa também, que durante muito tempo foi chamada de o abraço das donzelas, e depois os estudiosos pesquisando traços do que sobrou do DNA, eles constataram que não eram duas moças, eram dois rapazes. Foram aí, né, um abraço da morte. E, como eu falei, né, indo a Pompeia, para você não ver esses corpos, só se fechar os olhos. Mas ir a Pompeia e fechar os olhos é, é um prejuízo muito grande, porque eu, por exemplo, me senti de volta àquela época. Sabe? Eu leio o livro, eu viajo, eu me sinto viajando para aquela época. E lá, assim, pessoalmente, com todo aquele drama ali, petrificado, não dá para você não se sentir viajando no tempo mesmo. É uma coisa fantástica. Mas nem só de corpos petrificados vive Pompeia, né, gente? Tem muita coisa bonita que eu quero que vocês vejam junto comigo. Isso aqui é como eram as ruas. Essas pedras são da época, gente. As ruas eram assim, calçadas dessa forma. Então passavam por aí carroças, né? E tinha um detalhe interessante nessas ruas que a arqueóloga nos contou, que quando chovia ficava tudo enlameado, imagina, né? Pode se fazer ideia. Então as ruas tinham grandes pedras. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque tem muitas fotos para mostrar para vocês. Aqui está, por exemplo, ó, essas pedras aqui, isso aqui são as pernas das pessoas que estavam nós do grupo e várias outras pessoas, né? Essas pedras iam de um lado ao outro da rua. E quando chovia, as pessoas passavam sobre elas para não enlamear as roupas, né? Aquelas túnicas das mulheres, né? As sandálias, aquelas sandálias que eles usavam, né? Tipo gladiador. Deixa eu mostrar aqui como, por exemplo, aqui, essa rua se chama Via dell'Abbondanza. Não, 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 desculpa. Isso aqui são as ruínas do templo da deusa Fortuna Augusta. Olha a rua. A rua, isso aqui é exatamente como está hoje. Isso aqui é uma foto que eu fiz lá. Olha as pedras. Ó. E na reconstrução do passado, vamos voltar para o passado agora, viajando, prepara aí a máquina do tempo. Olha isso. É como era o templo. Antes, não, esse é o agora. O atual e o antes. Detalhe da rua.